Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline Lopes, sou acadêmica do 7º período do curso de Artes Visuais da Unichapecó. Então esse é o 4º vídeo que contempla então essa sequência de 5 vídeos para o estágio obrigatório do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos fazer um pouco diferente a nossa metodologia, porque é muito importante que a gente entenda sobre multiculturalidade, tá? Então é um momento que a gente vai explanar sobre isso, a gente vai ver o que é multiculturalidade, como que ela é presente no nosso mundo hoje, como que existe isso, o porquê, quais são os grupos, né? Quais são as culturas, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre multiculturalidade também, tá? Para agregar essa aula, para ter mais conhecimento aí para os alunos e para a gente mesmo, né? Então vamos começar falando um pouquinho de etnia e de como que se dá essa mestiçagem que a gente tem hoje de tantas etnias presentes, né? E principalmente em questão ao racismo, que é um problema muito grave que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente em mídias, né? A gente tem muito acesso às mídias hoje, jornais, redes sociais. Então, essa questão ela é muito importante ser trabalhada também, né? Porque no Brasil, ela começa lá no período da colonização, entre 1550 e 1888, mais ou menos, tá? Que é uma época em que tanto o povo nativo no Brasil, como os índios, quanto os negros trazidos da África para o Brasil já na condição de escravos, sofreram muito, né? Eles não tinham liberdade de expressão, eles não podiam cultuar os seus santos, a sua religião, eles estavam extremamente para servir, né? Então é uma coisa totalmente desumana que todo mundo aqui já viu, né? Isso em história também, história do Brasil. Hoje a gente consegue perceber que por mais que o período da escravidão tenha terminado, né? Tenha sido abolido, o racismo ele é ainda muito forte, muito presente, né? Mesmo depois de 300 anos desse período, as pessoas negras, elas ainda sofrem com preconceitos, né? Tanto no mercado de trabalho, dentro das comunidades, em todos os lugares. É muito visível, muito presente isso, tá? E pra gente entender como que se deu isso, a gente precisa saber que o percurso da história, ele é importante. A gente pode perceber hoje também que muitos museus, muitas galerias, principalmente museus de história que a gente tem pelo Brasil, eles não revelam tanto essa questão da cultura, né? O que predomina, a gente pode perceber que eram ali a monarquia, que eram os reinados, que eram as pessoas de um escalão social mais alto, né? Que conta a história, tá? Não são todos, né? Mas alguns eles ainda persistem em trabalhar dessa maneira. Aí eu trago Mário Chagas, que ele é um autor, que ele fala sobre isso, né? Ele tem um livro que se chama Uma Gota de Sangue em Cada Museu, e nesse livro ele traz isso, né? Essas questões culturais, do porquê que as outras pessoas não estão no museu também. Se elas viveram, se elas contaram uma história, né? Quem elenca quem vai para o museu ou não? Quem que seleciona isso, né? Então são questões que a gente pode debater, que a gente pode parar para pensar também, né? A multiculturalidade, ela se dá por essa troca muito intensa de culturas, né? O Brasil, ele foi muito colonizado por diversas etnias, né? Dispersas aí pelo mundo. Então isso gera para nós uma grande quantidade de culturas, né? Aonde eu tenho aí uma mistura, por exemplo, do italiano com o índio, com o africano, com o polonês, com o português. Então, essas misturas, elas formam essa multiculturalidade, tá? Isso em questões de etnia. E o que significa o termo multiculturalidade, né? Na verdade, esse termo, ele é usado dentro da arte, multiculturalidade, né? Em outras áreas ele pode ser usado como uma pluralidade cultural, como multiculturalismo, enfim. Dentro da arte, depois que ele passar por várias nomenclaturas, ele acaba
fixando como multiculturalidade, que é essa mistura de etnias, que é essa mistura de grupos, de povos, de comunidades, né? Então, todas essas misturas, elas se enquadram dentro da multiculturalidade, né? Lembrando que muitos grupos que estão enquadrados dentro da multiculturalidade são grupos que só existem e só estão resistindo porque teve muita luta para isso, né? São grupos que a gente chama de minorias, porque não é uma grande parte da população, e sim é um grupo, né? Uma comunidade para isso. E a arte, ela vem para agregar tudo isso, né? Então a arte e a multiculturalidade trabalhando juntas, elas agregam muito. Elas agregam através da linguagem, elas agregam através da expressão, né? A arte contemporânea, ela não é só você pintar, você desenhar, ou você esculpir, ou fazer uma performance, ela é muito mais do que isso, né? Ela pode... O aluno, ele acaba sendo estimulado por essa linguagem artística a se expressar, a entender as expressões, a ler os signos do que ele vai conhecendo. Então isso é desde um poema, é desde uma música, é desde um videoclipe. Tudo isso pro contexto do aluno é muito importante, porque ele vê todas essas formas, né, todos esses meios como formas de expressão, certo? Então é isso, a arte, ela tem esse papel muito fundamental, a linguagem artística, ela traz essa possibilidade. E é por isso que a gente tem que entender e tem que ser mais empático, e eu bato bastante nessa tecla, porque é só com a empatia que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. E é só com o conhecimento sobre essa diversidade que a gente tem hoje no mundo que a gente consegue essa empatia. Então elas caminham juntas, uma auxilia a outra nesse processo. Outra questão muito importante também é que cada cultura, ela tem a sua história e ela carrega as suas dores, as suas marcas, as suas conquistas. Então todas as culturas, sem exceção de nenhuma, ela deve ser sim valorizada, ela deve ser estudada e ela deve ser compreendida, porque ela existe, ela está presente e existem indivíduos que fazem parte dessa cultura. Então é por isso que ela precisa sim ser analisada, né? Ser entendida e também receber essa empatia, né? Esse acolhimento social. Eu espero muito ter contribuído com esse vídeo para questões, né, que envolvam então a multiculturalidade, as linguagens artísticas, né, o porquê que é importante trabalhar isso, e até o próximo vídeo.